Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2000. Não, 2 de julho, né? Julho? Estamos em julho? Caramba. Júlio. É a pandemia, cara. Eu olhei pro 7 e falei, 7? Vai de novo. Vamos lá. Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Agora os reclames do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O ouvinte do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é: participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por Lado B do Rio, e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa, que é isso que importa. Corta para o Alcísio! Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 155 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Gilberto Gil tocando na Assembleia Geral da ONU, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi. Bom momento, bom dia, né? Estamos gravando aqui de manhã pela primeira vez na pandemia. Bom momento a todos. É um prazer falar com uma referência do jornalismo. Eu que sempre faço referências e deferências a grandes jornalistas que passaram por aqui, e o Jamil certamente é um deles, um cara que eu acompanho há muito tempo. Tem muita coisa para falar sobre o Brasil e sobre o mundo que está acontecendo aí. Então, um bom momento, vamos tocar o programa. Olá, Daniel Soares. Bom momento a todas e a todos. Deu para perceber a voz de sono aí do Caio, né, que a gente está gravando de manhã, porque hoje é Lado B internacional, temos fuso horário. E 2 de julho, o Alcísio citou Gilberto Gil, hoje é feriado na Bahia. Os nossos ouvintes na Bahia podem aproveitar para passar o dia em casa. Olá, Fagner Torres. Daniel fazendo piadinhas quase que impróprias num momento histórico como esse, né? Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai ouvir o Lado B, independente de quando for. Lado B 155, prazer também estar aqui com vocês e com o Jamil. É diferente gravar olhando a luz do sol pela janela, né? Dá uma sensação nova, desconhecida, eu diria, né? Antes de passar a palavra de volta para o Alcísio, só quero deixar 3 recados, 3 abraços, que na verdade eu esqueci de dar no programa passado. O primeiro para o camarada, o Amaro Neto, um camarada meu tricolor, que tem trocado muitas figurinhas sobre vinhos. É uma parada que eu tenho tentado aprender muito nos últimos tempos sobre vinhos. Em função da pandemia, eu diminuí o consumo de cerveja e troquei por uma bebida mais saudável, eu diria, né? O Amaro tem me ajudado muito a estudar o tema.
E um abraço também para a Eliane, que é mãe da Carolita. Né? A Carolita disse que escreveu no Twitter que estava ouvindo o Lado B passado e que a Eliane gostou de mim, gostou do que eu falei, né? Que é a mãe dela. Então fica meu recado para as duas. E vamos tocar o programa, que hoje tem muita coisa a falar. Bom, temos aqui hoje o prazer de receber no Lado B do Rio o jornalista, correspondente internacional e colunista do UOL, Jamil Chad. Olá, Jamil. Meus caros, um grande prazer. Antes de mais nada, perdão pela gravação tão cedo. Eu vou culpar o fuso horário. E aí a gente deixa a culpa do fuso horário na conta dele e ponto final. E vida que segue. Só você e o Luiz Antônio Simas nos fizeram gravar de manhã. Ele porque é boêmio matinal e você por causa do fuso horário. Jamil, com essa condução caótica e negacionista da pandemia e com fundamentalistas religiosos como Damares Alves tendo suas frases reverberadas em jornais pelo mundo, podemos dizer que o Brasil já tem sua imagem internacional como se fosse a Arábia Saudita de biquíni? Essa frase é espetacular, porque é o seguinte, isso no ano passado me chamou muito a atenção. Eu estava numa reunião regular que a ONU promove. Só para a gente colocar no contexto, eu estou em Genebra, Genebra é a sede da ONU, uma das minhas atividades é justamente acompanhar o que acontece lá, mas não só o declaratório, etc., mas saber como e esse é o principal ponto, que é como é que resoluções são elaboradas, qual é o embate político atrás delas, quem é a favor, quem é contra, muito mais do que o voto. O voto é só o resultado final. E esse processo ele é muito interessante porque ele começa em reuniões, eu diria, quase de bastidores, reuniões muito informais, inclusive. E aí, de repente, numa dessas reuniões, eu me deparo com uma situação que eu nunca tinha visto, estou aqui há 20 anos, eu nunca tinha visto, que é o Brasil se aliando à Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Catar e outras sociedades extremamente injustas no que se refere ao papel da mulher, justamente quando o tema era mulher, né? Quando o tema era gênero, quando o tema era uma questão que a gente achava, bom, isso é um consenso, não é possível que isso não seja um consenso. Olha só, e aí nós adotando posições absolutamente estapafúrdias. Qual é essa posição? A posição de que a palavra gênero não deve entrar nos tratados internacionais, que no mundo só tem homem e mulher. Isso é uma posição oficial do governo brasileiro. Não estou dizendo que isso é uma interpretação, é a posição oficial do governo brasileiro, que olha só, aquilo ali começou há muito tempo e que hoje a gente pensa, não, mas depois de toda a pressão da opinião pública, das ONGs, da imprensa, etc., o governo mudou de opinião. Olha só, nesta semana, mais uma vez, mais uma resolução vai ser colocada à votação na ONU sobre igualdade de gênero, que parece absurdamente óbvio, e mais uma vez o governo vai seguir esse caminho que você chamou da Arábia Saudita de biquíni, o que mostra que, eventualmente, esse grupo aí que você também citou, meu caro, aí de Damares e de outros personagens, eles estão muito bem fincados nesse governo. Isso é extremamente preocupante. Eu gostei da tua frase da Arábia Saudita de biquíni e vou até propor para que isso seja adotado aqui na ONU, meu caro. Jamil, Daniel falando aqui. Minha pergunta, na verdade, se desdobra em duas. A primeira é que a nossa imagem, a imagem brasileira internacional, tradicionalmente, era só o biquíni, né, dessa Arábia Saudita de biquíni, né, era o nosso soft power, entre aspas. Qualquer lugar do mundo que você chegasse dizendo que era brasileiro era imediatamente associado a praia, carnaval, futebol e novela, né? E geralmente associado a um sorriso. E como é que isso, se você já percebe mudança nisso, estando aí na Europa, e a repercussão econômica disso, né? Já que a gente já começa, desde o ano passado, né, e vai se intensificando durante a pandemia, movimentos dentro de vários países europeus de boicote a produtos brasileiros, sobretudo aqueles que utilizam recursos da floresta. É isso mesmo, meu caro. Olha, eu digo o seguinte, eu insisto, estou aqui há 20 anos, eu acho que eu já vi todas as etapas
ou várias das etapas da imagem internacional do Brasil. Existia um otimismo, eu diria, exagerado em relação ao Brasil antes, né? De uma questão de que, olha, isso principalmente ali no começo desse século. O Brasil tinha vencido a Copa do Mundo de 2002, logo depois o presidente Lula assume com um discurso que acalmava todo mundo, né? Não seria um governo que ia romper com o setor financeiro. Isso também acalmou o setor financeiro internacional e as multinacionais. Daí teve a descoberta do petróleo, aí você tem avanços reais na questão social, e aí teve um momento em que a imagem do Brasil era exageradamente positiva, inclusive, né? Basicamente dizendo, vocês não tem como voltar, vocês já estão no caminho certo, seja qual for o governo agora, esse caminho não vai ser desfeito. E, ao mesmo tempo, você tinha uma imagem extraordinária do país no exterior, uma imagem que, pela primeira vez, eu acho, superava o estereótipo do carnaval e do biquíni, né? E da praia, etc. Você tinha o começo, pelo menos, de uma imagem sólida, né? Uma imagem de que você era respeitado pelo que falava. Por exemplo, aqui na ONU, sempre voltando para cá, mas outros países esperavam o Brasil fazer o seu discurso para ir depois fazer o discurso deles, ou seja, dizendo, bom, vamos ver o que vai dizer o Brasil, e aí a gente toma uma posição. Então, era algo extremamente importante essa posição do Brasil. Isso no âmbito diplomático. Fora do âmbito diplomático, na opinião pública, era também uma situação extremamente confortável, uma situação de, como me disse uma vez um diplomata muito alto, inclusive de um país europeu, que existia um momento em que os estrangeiros queriam ser brasileiros, né? Imagina só o que isso significava. Eu não estou exagerando, porque durante esse período, uma das coisas que eu fiz, como qualquer repórter, é obviamente questionar, criticar quando for necessário, e colocar sempre o dedo na ferida. O Brasil, em muitos momentos, escorregou feio ao não criticar violações de direitos humanos em outros países, etc. Bom, dito isso, o que a gente pensava que era irreversível se transformou, sim, numa nova realidade. Você tem hoje, talvez, o pior momento internacional do Brasil. O Brasil, que já tinha sido afetado desde o começo do governo, eu diria até antes, primeiro pelo choque que a opinião pública mundial teve em relação às frases do Bolsonaro, antes mesmo de assumir, depois os seus elogios, a apologia às ditaduras sul-americanas, isso pegou muito mal. Aí você tem, sobre isso tudo, a questão da Amazônia, né, o Ricardo Salles, os incêndios, aí você tem a população indígena, tudo isso se acumulando, e aí, como um ponto, vamos assim, eu diria, auge dessa deterioração da imagem, você tem a pandemia. A pandemia que veio confirmar um Brasil desgovernado, que veio confirmar para o mundo, né, eu estou dizendo para o mundo, confirmar um Brasil sem rumo e um Brasil à deriva, né? Esse é o Brasil, essa é a imagem hoje do país no exterior. Para onde é que vocês vão? Como vocês vão sair dessa? E aí, claro, você tem a parte da opinião pública que vê os jornais europeus, pelo menos vou falar dos europeus, lotados de absurdos em relação ao Brasil. Isso vai desde do número de pessoas mortas no Brasil por causa da Covid-19 até o cachorro da primeira-dama, né? São notícias que se acumulam no imaginário popular sobre o Brasil hoje. Isso de um lado. E do outro lado, para completar a tua resposta, nós já temos, sim, eventos reais e duros contra a economia brasileira. Parlamentos europeus vetando acordos com o Mercosul, fundos financeiros dizendo, ameaçando, se isso não mudar, nós vamos tirar o dinheiro daí. Supermercados, como você citou, outras empresas, também se retirando do país. Portanto,
não adianta achar, e esse é o ponto talvez que seja importante, não adianta achar que direitos humanos e meio ambiente não contam na hora de fazer negócio. Por quê? Porque hoje aqui na Europa, o consumidor que vai ao supermercado sim quer saber de onde veio aquele produto. Então é uma mudança extraordinária e é uma mudança que talvez seja uma das esperanças para pressionar o governo brasileiro. Maravilha, Jamil Fagner falando. Em primeiro lugar, dizer que do engenho da rainha para o mundo, né? A frase da Arábia Saudita de biquíni chegou em Genebra. Chegou e foi aprovada em Genebra. Muito me orgulha saber disso. Mas voltando para o assunto, eu quero voltar um pouquinho no tempo, só um pouquinho, Jamil, antes da posse do Bolsonaro. Queria que você me contasse como, porque eu não lembro sinceramente da repercussão. Eu queria que você me contasse como que funcionou, como que reagiu a Europa, reagiu a ONU, né, a cobertura que você faz ao que vem acontecendo no Brasil, na verdade, principalmente de 2015 para cá. A ONU olhou com atenção o processo judicial que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, que levou à prisão do Lula. O que as pessoas, né, comentam nesse assunto antes até, né, dessa virada, vamos chamar de neofascista, que resultou na eleição do Bolsonaro? A ONU, a Europa olhava com atenção especial o que estava acontecendo aqui no Brasil, essa virada política, né? Não só essa virada, vamos chamar até de espiritual, né? Do espírito das pessoas, mas política mesmo, de cassação de mandato, de prisão de ex-presidente e possivelmente candidato, né? Novo candidato à eleição em 2018. Como era a percepção, né, do Brasil naquele momento? Fagner, foi progressivo, não foi um movimento muito interessante, pelo menos não interessante como positivo, mas interessante como jornalismo, né? Você acompanhar como essa história teve várias etapas. A primeira delas foi o de aplauso à luta contra a corrupção. Por quê? Isso é uma questão importante. Não é novidade para ninguém que fazer negócios no Brasil, eu não estou dizendo com o governo, estou falando de uma forma geral, fazer negócios com o Brasil envolve uma situação, eu diria, delicada em termos éticos, muitas vezes. Eu me lembro uma vez, o ex-presidente da Swatch, né, aquele grupo de relógios multibilionário, esse senhor até já morreu, ele era o fundador da Swatch. Uma vez eu fui perguntar, isso faz muitos anos, mas pelo menos uns 10 anos, se ele tinha algum projeto para abrir fábrica ou vender no Brasil, etc., para se instalar no Brasil, e ele começou a gritar. Isso foi bastante impressionante, estava um outro repórter junto, e ele falava: eu jamais vou fazer negócio no teu país, a última vez que eu passei por lá, queriam me subornar, queriam que eu subornasse cada pessoa no caminho, queria que eu pagasse não sei quanto para o fulano, para não sei para o ciclano. E aí ele falou: eu instalo uma fábrica na Lua, mas não instalo uma fábrica no Brasil. Irritado justamente com essa questão da corrupção. Ao longo dos anos, a gente viu muitas multinacionais europeias que se apresentam como, né, detentoras da ética e da moral, que nos bastidores, sim, pagaram, né, e sim, violaram seus próprios, eu diria, suas próprias leis domésticas, fazendo esses pagamentos, subornando para ganhar contrato, etc, etc. Então, quando começou, vamos dizer assim, a Lava Jato, e de repente a corrupção era algo que seria combatida, teve muito aplauso, porque de fato era algo que se esperava que em algum momento acontecesse de uma forma importante no Brasil. Me lembro aqui na Suíça, o procurador-geral da Suíça, numa entrevista coletiva, saudando a coragem dos procuradores brasileiros. Pois bem, isso é uma primeira etapa que vai ganhando outros, eu diria, componentes, outras camadas essa história quando o impeachment chega. Não só um impeachment,
Mas, insisto, pessoal, tentem entender que o Brasil não está aqui nas notícias diariamente. Então, claro, são só os grandes eventos que acabam acontecendo. Quando chega o momento da votação no Congresso e aquela sessão histórica de pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha tia, eu voto sim, eu voto não, aquilo entrou no imaginário, de novo, popular da Europa como, olha o que aconteceu, né? E olha quem são essas pessoas promovendo o impeachment, né, de uma outra pessoa. E aí não entravam, e de fato isso foi o comportamento, não se entrava no debate se Dilma tinha cometido ou não um crime. A história passou a ser, olha só que complicado está ficando essa história quando um grupo de corruptos lida dessa forma com uma irregularidade ou não da história. Enfim, a história começa a mudar e a história começa a ser vista com muita suspeita, tanta suspeita que em 2016, já vou pulando algumas etapas aí, mas só para vocês entenderem, na Olimpíada, a abertura da Olimpíada já com Temer na presidência, a abertura da Olimpíada teve o menor número de chefes de Estado da abertura de uma Olimpíada. Isso e sendo que todos os 193 foram convidados, né? Se eu não me engano, tínhamos aí 12 ou 13 só que apareceram, dos quais eu me lembro sul-americanos, claro, mais dependentes em relação ao Brasil, e basicamente foi só. E aí você teve, eu conversando inclusive com outras lideranças, um temor de sair na foto ao lado de um governo questionável, né? Então você teve uma mudança nessa postura. Não é por acaso que os países simplesmente não apareceram para a abertura da Olimpíada, não é por acaso que durante o governo Temer o número de visitas de chefes de Estado ao Brasil, essas visitas foram limitadas, porque justamente ninguém queria, já começava a ser tóxico aquele momento. Isso aí tudo se agrava quando, então, Bolsonaro é eleito. Aí eu preciso fazer uma distinção, vai. Existe, de um lado, essa percepção política, né? Então, pessoas que puxam o freio porque sabem que internamente nos seus países vão ser criticados por sair numa foto ao lado de Bolsonaro, mas você tinha, pelo menos de um outro lado, o setor econômico com grandes esperanças de que Bolsonaro fosse o cara que abriria a economia brasileira e, claro, acesso a um mercado de 200 milhões de consumidores. Então, tinha uma certa, vamos dizer assim, era cômodo, né? Ele fala todos esses absurdos, mas eu vou ganhar muito dinheiro, né? Mas ele vai facilitar a minha vida. Isso eu vi em Davos, por exemplo, em janeiro de 2009, quando ele foi para Davos, como ninguém queria sair na foto com ele, mas nos bastidores, Paulo Guedes, Bolsonaro, Moro e outros eram saudados como as pessoas que iam abrir esse mercado de 200 milhões de habitantes. Uma hipocrisia enorme de um mundo que basicamente disse, bom, se ele é de extrema direita, mas vai fazer eu ficar rico, vamos nessa, né? Vamos nessa porque, de todas as formas, eu não tenho nada a ver com aquele país. Até que esse governo, apesar de fazer as outras pessoas terem essa possibilidade de ficar rica, começa a ser problemático, inclusive para a cadeia de produção, para saber de onde vêm os produtos, e aí começa, e eu acho que a gente só está no começo dessa história, dessa virada, Wagner. Voltando à tua pergunta, no momento em que Bolsonaro é eleito, sim, foi um choque, olha que absurdo que ele diz, olha, etc., mas você também tinha os relatórios de bancos, as multinacionais, todas prevendo lucros com o Brasil, né? Então, existia essa hipocrisia, que eu acho que ela continua, não acabou, e o capital é isso, né? O capital, vamos ser muito sinceros, a China é uma ditadura e ninguém ali, né, acha ruim
quando existe uma censura à imprensa da forma dramática que existe. Por quê? Porque, de fato, é um mercado muito importante. No caso do Brasil, guardando as proporções, era mais ou menos isso que acontecia. Só que eu acho que isso começou a mudar. E eu acho que essa eu diria, complacência do mercado com o Bolsonaro pode não durar como o governo imaginava. Jamil, Caio falando, só para situar, eu como Fagner também sou jornalista, né, e como falei na abertura, acompanho já o seu trabalho há muito tempo e admiro muito o seu trabalho enquanto correspondente. Você tem um livro, você escreveu um livro que está na minha fila, ainda não li, chamado Política, Propina e Futebol, e aí você, quando na sua fala sobre a mudança, né, de perfil do brasileiro, do otimismo para esse momento atual, você citou o Penta em 2002, que eu acho que casa mais ou menos com o período que você já estava ali chegando na Europa. Queria que você falasse dessa mudança, né, nos últimos 20 anos, sobre a questão do futebol brasileiro, né? Acho que a gente vê que o futebol brasileiro, nesse escopo todo da questão política, também mudou, né, de 2002 para cá. Acho que também ele é visto de outras formas, não só tecnicamente, em termos de jogadores e treinadores, mas principalmente após a Copa, não só o 7-1, né? Mas enfim, a questão da corrupção, dos estádios e culminando até com o Marinho preso nos Estados Unidos, processos contra Ricardo Teixeira e Marco Polo. Queria que você falasse como é que o futebol o futebol brasileiro nesse escopo todo de visão internacional do Brasil. Caio, obrigado aí pelos comentários, e eu acho que assim, a gente tende a falar, não, mas o Brasil é muito mais do que futebol. Claro que é, não tem ninguém que não saiba disso. Agora, a realidade, isso é uma realidade, a camisa amarela, apesar de ela ter sido sequestrada atualmente, a camisa amarela é o nosso símbolo internacional, né? Não tem ninguém que não saiba o que é aquela camisa amarela, e não tem ninguém que, mesmo na situação atual, não tenha uma certa inveja, né, do que ela representava, pelo menos. Vou te contar uma história rapidinho. Foi logo depois desse 2002. Na ONU, para você entrar no prédio da ONU, os homens, principalmente, precisam estar de terno e gravata. Um pouco da mesma situação do Congresso Nacional, etc. Vários países reclamam que, nas suas traduções, o terno e gravata não faz parte, né? Então, o que a ONU faz é, uma vez por ano, cada país pode ir com a sua roupa tradicional. Não é um baile à fantasia, não é isso, né? Mas é o iraniano ir com aquela camisa com a gola baixa, sem gravata, os africanos poderem ir com aquelas túnicas, os árabes também poderem ir com as suas roupas, enfim, um pouco para deixar livre a cada governo poder existir da forma que eles são. E teve um ano que, claro, foi estapafúrdio, mas o governo brasileiro decidiu que o Brasil iria com a sua roupa tradicional. E aí eu fiquei pensando, mas que roupa tradicional vai ser essa, né? E aí a delegação brasileira, inclusive o embaixador, outros diplomatas, apareceram com a camisa da seleção. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, faz parte da nossa imagem internacional. É a nossa segunda pele. Agora, dito isso, e eu acho que muito mais do que o 7-1, o que mudou a imagem do futebol brasileiro no exterior foi a própria Copa do Mundo, foi a realização da Copa e da Olimpíada, um pacote só, né, deixando muito claro que o Brasil não aproveitou nenhum desses dois eventos para transformar ou a cidade ou o país. Foram dois eventos que poderiam ter sido transformadores e não foram, né? Então você tem, ao mesmo tempo, futebol, claro, não estando no padrão que a gente deseja, e você tem, de fato, do outro lado, uma deterioração da imagem da Copa, imagem da própria FIFA e os seus cartolas, dos quais vários são brasileiros, e você tem uma mancha muito grande nessa camisa amarela. Essa mancha não vai desaparecer
por um bom tempo, eu diria. E eu diria que mesmo ganhando uma Copa do Mundo, claro que vai recolocar o Brasil em outra situação, etc., mas vai ficar com aquela dúvida eterna. Ela não é só brilhante, ela é brilhante e atrás desse brilho tem outras coisas que infelizmente não são tão bonitas. Tudo isso, claro, afeta, e é o que eu estava falando no começo, essa imagem do Brasil. E uma coisa muito curiosa que eu tenho visto aqui é que sempre que tem uma matéria nos jornais estrangeiros sobre a extrema-direita brasileira, ela sempre vem acompanhada com as imagens das pessoas com a camisa da seleção. Então não é só no Brasil, no resto do mundo está tendo sim uma relação entre aquela camisa amarela com o populismo, daquela camisa amarela com o extremismo, eu acho que não vamos ver isso ser desfeito de uma forma tão rápida. Eu posso te dizer, é horrível dizer isso, mas eu deixei de usar a camisa brasileira aqui para ir jogar bola com os amigos, meus filhos raramente, às vezes só em casa. É horrível dizer isso, porque obviamente a gente não deveria estar se comportando assim, deveria estar reagindo, mas o fato é que hoje aqui pela Europa a camisa brasileira está intimamente ligada com a extrema-direita. Hoje, se tiver o evento aí da camisa, da roupa tradicional, vai ser a camisa da seleção, só que com uma pistola na cintura, né? Jamil, o presidente Lula, ex-presidente Lula, já vem falando em algumas entrevistas há algum tempo. Na entrevista que ele deu para o Glenn Greenwald, preso, ele já tinha mencionado que acreditava que tinha interferência do Departamento de Estado americano nas investigações da Lava Jato, e a agência pública ontem publicou uma matéria, hoje ela fez uma continuação, não deu nem tempo de ler, porque saiu agora há pouco, sobre a ligação do MP de Curitiba, especialmente na figura do Deltan Dallagnol, com o FBI de maneira completamente ao arrepio dos tratados, ao arrepio das leis, de forma bastante ilegal. Isso já repercutiu lá aí fora? Como é que isso é visto? Existe tração internacional nessa narrativa de que o que ocorreu no Brasil em 2016 possa ter sido, ou consideram que tenha sido, um que eles chamam de soft coup, né? Um golpe de Estado sem armas, mas pela lei? Essa é uma narrativa que começa a ganhar força, sim. Muito feliz a matéria da agência pública, foi espetacular, porque ela mostra o que, de uma certa forma, e principalmente quando a gente acompanha a Lava Jato, já começava a ter uns sinais muito claros de que a cooperação era muito grande. Vamos deixar uma coisa clara, cooperação é muito bom. Cooperação, ela permite que criminosos sejam, que as fronteiras, porque o que acontece hoje, a fronteira, ela barra a atuação das polícias, mas ela não barra a atuação dos criminosos, que vem aqui para a Suíça, né, colocar dinheiro, que vai para a ilha de Jersey, que vai para Bahamas, etc. Então, a fronteira vale para alguns e não vale para outros. Então, a cooperação, ela é extremamente positiva. O problema, e aí vocês estão citando algo bastante importante, é quando essa cooperação, primeiro, tem um outro objetivo, né, que tem um objetivo político, ou ela é feita fora da lei. Aí sim, temos uma outra história que precisa ser contada. Aqui na Suíça, é curioso como, inclusive no UOL a gente já publicou isso, como a relação também violava, ou pelo menos a suspeita de que poderia violar os tratados da própria cooperação, porque os contatos eram feitos de forma informal, com objetivos muito claros. E aí, obviamente, que a cooperação ganha uma outra conotação, essa cooperação ganha um objetivo, vamos assim, pré-determinado antes mesmo da cooperação, da troca de informação acontecer. No caso, eu cheguei a ler já as duas matérias, o que impressiona é a capacidade, basicamente, de um governo estrangeiro, né, de um poder estrangeiro, de determinar também o que pode acontecer no nosso país. Sem entrar na questão vamos assim,
consolidar, olha, de fato foi um coup d'etat, foi um soft coup, ou foi um golpe sem armas, etc. Sem entrar ainda nisso, eu acho que um passo anterior, e que precisa ser dado, é saber se essa cooperação dessa forma pode continuar ou não. Isso é uma pergunta que precisa ser feita. Nesses modelos, a cooperação é válida ou não é válida? E aí alguém pode dizer, mas é para proteger, você está protegendo bandido. Afinal de contas, Eduardo Cunha aqui, Sérgio Cabral, etc., na Suíça, tudo. Não, é simplesmente saber se essa cooperação ela está dentro do Estado de Direito ou não. Isso é um ponto, o ponto número 1 dessa história. Além de tudo isso que você acabou de citar, que isso é extremamente importante. Eu gostaria de viver mais 30 anos, meu caro, pelo menos, para entrar nos arquivos futuros do Departamento de Estado americano para ver o que o Departamento de Estado estava falando sobre 2014, 2015, 2016. Né? De repente a gente vai descobrir que não era só o FBI. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? O Brasil é muito grande, é uma economia muito grande, é um ator internacional muito grande para que as coisas tenham acontecido de forma, vamos dizer assim, ao acaso. Né? Não estou dizendo aqui que tem uma teoria de conspiração por trás, não estou dizendo que tem... que a gente, não, o que eu estou dizendo é que o que acontece no Brasil é de interesse mundial, e sempre foi. Né? Então, um debacle, um colapso que aconteceu no país, ele era, sim, acompanhado por, eu não diria só pelas diplomacias internacionais, mas pelos serviços de inteligência de todo mundo. Isso é uma realidade. Eu não estou, insisto, não estou criando teoria da conspiração aqui, nem dizendo que alguém ali teve um papel. Não. O que eu estou dizendo é que o que acontece no Brasil não passa em branco no mundo. E aí eu adoraria ver o resto dessas reportagens, principalmente se a gente conseguisse lidar ou levar esse fio que a agência pública coloca para a questão mais alta no que se refere à diplomacia e à política. Isso certamente seria absolutamente fundamental para entender. Jamil, voltando ao assunto da diplomacia brasileira, né? Mesmo durante a ditadura militar, a diplomacia brasileira se caracterizava por uma certa independência, né, na sua atuação internacional e algum terceiro-mundismo, digamos assim, buscando abrir relações com países africanos, com países asiáticos, né, fora do grande eixo de poder mundial, tentando se estabelecer como uma subpotência, né, digamos assim, isso passando pelos governos Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, e mesmo durante o governo Temer, pelo menos quem não acompanha, quem não está aí acompanhando dia a dia, não sentiu grande mudança nesse posicionamento diplomático brasileiro frente à virada que nós temos do ano passado, né, para cá, com a posse do atual governo. E você começou o programa falando do posicionamento brasileiro junto com os países de pior tradição em direitos humanos e das mulheres, né, nos temas morais, digamos assim. A gente vê esse um posicionamento altamente ideologizado também na relação com a Organização Mundial da Saúde, seguindo a linha Trump, digamos assim. Em outras arenas da diplomacia internacional, na área econômica, sobretudo, o Brasil também vem se posicionando de maneira automaticamente alinhada com Trump e outros países influenciados pelo populismo de direita? Olha, meu caro, eu posso te dizer quase de uma forma 100%, que nesse 1 ano e meio eu não vi nenhuma atitude do governo brasileiro internacional que não tenha passado por uma consideração política dos Estados Unidos.
você tem uma tentativa de equilibrar a relação com a China, inclusive porque os governadores do Estado têm uma certa relação direta com a China, mas, de uma forma geral, a independência da política externa brasileira acabou. Hoje, o governo brasileiro, para tomar qualquer tipo de posição sobre Israel, sobre Palestina, sobre a África, sobre a América do Sul, sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre a Europa, passa por uma consideração sobre qual é a política externa americana sobre esses temas. Eu nunca tinha visto isso. Eu vejo os diplomatas brasileiros com um constrangimento absurdo quando precisam tomar palavra para falar. Claro, não estou falando daqueles bolsonaristas, estou falando daqueles que são funcionários do Estado e que estão ali para colocar, vamos dizer assim, para agir representando o Estado. São casos estapafúrdios de um relacionamento que não é uma aliança, essa é a realidade. A aliança é quando você tem uma relação, não diria entre iguais, mas que você sabe que do outro lado vai ter uma retribuição. Eu não diria nem retribuição, vai ter uma contrapartida, porque isso não é uma questão de retribuir, é uma questão de você atender o interesse do outro também, sempre que aquilo que seja do teu interesse. Né? O problema é que, no caso do Brasil, nós estamos falando de uma política externa que não atende o interesse nacional. Hoje o Brasil tem uma política externa que visa proteger o seu aliado e não proteger a sua população. Aquela história, né, que cachorro que late muito não morde, eu fico vendo nas redes sociais o chanceler Ernesto Araújo dizendo a cada 3, 4 dias, porque nós fazemos uma política externa que reflete os anseios da população brasileira, que reflete os interesses e o que pensa a população brasileira. Não é verdade. Né? E essa população brasileira, ela é uma população que defende a diversidade, a tolerância, e não é essa a política externa brasileira hoje. Como a gente estava conversando aí da Arábia Saudita, etc., tem uma diferença muito grande entre a política externa do governo Lula, que também poupava ditadores, né? O Brasil não criticava o que acontecia dentro da Arábia Saudita, não criticava o que acontecia dentro do Irã, não criticava o que acontecia dentro de Cuba, mas por um outro motivo. Não é porque nós compartilhávamos daquela atitude, é porque existia uma percepção de que, não nos interessa mais ter essa relação com esse país do que criticá-lo, e 2, esse é um assunto doméstico. Errado, certamente. Eu mesmo já critiquei em vários, inclusive fazendo matérias com ativistas de direitos humanos desses países. Agora, hoje, a diferença é muito grande. Hoje, o Brasil vota ao lado da Arábia Saudita, não porque quer ali uma relação boa com o príncipe, não, é porque o governo pensa da mesma forma em alguns desses temas de valores e de princípios de direitos humanos. E é aí que está o problema da história, quando eu acho que, de fato, mulheres não devem ter acesso a direitos reprodutivos, quando eu acho que, de fato, educação sexual na escola não é uma boa ideia. Aí sim, esse sim é o problema maior. A independência da política externa brasileira, ela já foi abandonada, ela não existe. Ela existe apenas para equilibrar em alguns pontos que são fundamentais, como, por exemplo, a China. De resto, aqui, pelo menos na ONU, chega a ser uma piada que é feita, mas é uma piada muito real, que o Brasil só se pronuncia depois que as orientações chegaram de Washington. Claro que é uma brincadeira, mas eu fico perguntando, será que é tão brincadeira assim? Triste. Jamil, Fagner falando novamente. Tem uma pergunta, você falou bastante nessa última resposta a respeito do Ernesto Araújo, né, do chanceler Ernesto Araújo. Ontem saiu uma notícia que ele
estaria sendo pressionado, né, a mostrar feitos positivos durante sua passagem, né, pelo Itamaraty, e hoje saiu uma outra notícia falando que o Itamaraty teve dificuldade em encontrar feitos positivos de Ernesto Araújo, né? Você tem textos que eu acho primorosos quando você conta das vezes que você é parado, né, nos corredores, né, da ONU, das pessoas estupefatas, né, com os posicionamentos, até mesmo com a falta aparentemente de preparo, né, de determinadas figuras da diplomacia para poder exercer esse papel que é importantíssimo para um país, né, seja ele qual for, né? Especificamente sobre o chanceler Ernesto Araújo. O que é dito nos corredores, né, com as pessoas com quem você tem convívio diário em Genebra, aí na ONU? Wagner, é assim, alguns me perguntam se é sério, né? Outros me perguntam se estamos com problemas, né? Você pode imaginar quais. Eu não estou dizendo não estou falando de Cuba e Venezuela, tá? Eu estou falando porque você poderia falar, não, mas Cuba e Venezuela obviamente vão ser contrárias ao governo brasileiro, etc. É verdade. Agora, o que me surpreende na ONU hoje é você ver que pessoas de direita, essa é o que me surpreendeu nesses últimos meses, que governos de direita e que pessoas de direita, por exemplo, um diplomata europeu que eu conheço muito bem, que chega a ter uma relação com a igreja extremamente próxima, uma pessoa extremamente conservadora, que não atura o que o governo brasileiro está fazendo, né? Porque sabe que tem algo mais importante, que é a democracia. Algo que chama muito atenção é quando o governo se recusa a reconhecer o que aconteceu, que quando o Bolsonaro provocou a Bachelet, a alta comissária de direitos humanos, falando da morte do pai dela, do assassinato do pai dela pelo Pinochet, tudo isso vai além de direita e esquerda aqui na Europa. Isso é um crime, e ponto, né? O Pinochet cometeu crimes contra a humanidade, e ponto. E não adianta você falar, não, mas ele é de direita, ou ele é... Não, aqui não existe mais esse assunto. Então, o governo brasileiro, quando, na figura do chanceler Ernesto Araújo, vou te contar um outro episódio que também chama muita atenção, muitas pessoas me ligaram para perguntar o que é isso, quando o Conselho de Segurança da ONU realiza uma reunião para comemorar a derrota do nazismo, né? Essa foi os 75 anos da derrota do nazismo. E o discurso do Brasil foi: temos de ter cuidado com o comunismo. Pelo chanceler Ernesto Araújo. E aí é aquele momento que para a comunidade internacional, cai é como se caísse algo na cabeça. Não é possível. Não é possível, nós estamos falando da derrota do nazismo. Sim, o comunismo pode ser um problema, claro que pode ser. Sim, a China é uma ditadura. Sim, Sim, precisa lutar contra os totalitarismos, precisamos. Agora, não é a festa. Isso aqui é um batizado, não é um casamento, né? Sabe aquela piada, né? Vocês foram convidados para quê? Para um batizado ou para um casamento? Não, desculpa, está no lugar errado. E esse lugar errado é o ponto básico da diplomacia brasileira. Estar no lugar errado, o discurso errado. Se vocês olharem, por exemplo, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado, tem várias partes que eu não sei porque o cameraman foi muito feliz que a cada tanto ele focava na Angela Merkel. E a Angela Merkel com uma cara de... Né, caiu o queixo. Né, caiu o queixo dela, porque que discurso é esse de abertura da Assembleia Geral da ONU? Quando falava do socialismo, cuidado... E vamos lá, Angela Merkel é a figura da direita conservadora europeia. Não estamos falando de uma revolucionária. Estamos falando de uma pessoa conservadora de direita que adota medidas de austeridade que quebraram países, ou seja, não tem nada de uma liderança progressista ali.
Agora, ela não é louca. Ela opera dentro da democracia. Então, Ernesto Araújo, Damares Alves, próprio presidente Jair Bolsonaro, eu diria o filho é tão conhecido quanto, né, o Eduardo, por essas atitudes. Outro dia, eu, conversando com o chanceler da Palestina, ele falava, aquele filho é muito perigoso, porque isso vai além de eu sou de Israel ou eu sou da pró-palestino. Não, é atitude perigosa. No caso do chanceler, ele tem sérias dificuldades em mostrar serviço, porque o único serviço que ele fez foi justamente o de se alinhar com o governo americano, esperando que as vantagens apareceriam. Em nenhum momento da história, o governo americano, uma vez aliado com outro país, concedeu privilégios àquele país. O Brasil tentou isso 2 vezes e nas 2 desistiu. O governo Dutra também foi uma aliança total ao governo americano logo no começo. Assim que viram que não estava funcionando, quer dizer, que não tinha retribuição nenhuma, houve uma mudança. Na ditadura militar, vamos lembrar, na ditadura militar foi a mesma coisa. E o que fizeram os militares? Não, daqui não vai sair nada. Vamos para a África. Os militares levaram a Petrobras para a África. Os militares foram comprar uma usina nuclear na Alemanha, né? Ou seja, você teve aí uma percepção de que não existe relação com os Estados Unidos de aliança. Além do que, e com isso eu concluo, Fagner, a tua resposta, é o fato de que você tem na figura do Ernesto Araújo um lacaio, né? E ninguém no cenário internacional, ninguém, nem mesmo um país pequeno, respeita um lacaio. Essa é a situação. Então, hoje, o discurso que é feito no mundo sobre o Brasil passa por isso. Como que um país desse tamanho, com essa história e com esse peso internacional, se transformou em um servidor, basicamente, de um interesse de um outro país. Frase muito forte sua fala, Jamil. Realmente a gente está aqui curtindo a sua entrevista, porque realmente muita coisa esclarecedora. A gente vê aí, a gente que vive essa questão toda, a gente saber como que estão vendo aí fora deixa a gente um pouco, não sei se esperançado é a palavra, mas pelo menos a gente tem um afago, né? Porque a gente está vivendo, a gente sabe que é isso mesmo. Tem uma pergunta. O Brasil ele foi denunciado no Tribunal Penal, no governo brasileiro, no Tribunal Penal Internacional, né, da ONU, por incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas, né? Isso foi ano passado. Eu, na base do achismo, né, sou bacharel em Direito, mas já não lembro mais de nada. Acho que o Jair Bolsonaro deveria ser denunciado também pelo que ele não fez da pandemia, né? Mas isso é outro papo. Queria que você falasse sobre... Só para concluir, de alguém que é bacharel de Direito e exerce. Ele só pode ser denunciado se ele jamais for punido no Brasil, né? E mesmo assim é um processo bastante improvável. Essa é outra questão, a gente pode ter, de repente, se der tempo, a gente fala sobre isso. Mas eu queria que você falasse sobre essa coisa, dessa denúncia, né? Do genocídio e ataques contra os povos indígenas, que cresceu de maneira assustadora, e também sobre a questão ambiental, né, que se linkam, né? Acho que a questão ambiental talvez seja o principal ponto e que o Brasil é foco, né, na comunidade internacional, por causa da Amazônia, enfim, não só a Amazônia, mas também o Pantanal, etc. Queria que você falasse sobre essa denúncia específica e também sobre essa questão da destruição do meio ambiente mesmo, que talvez seja o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente o que mais tem colaborado com esse projeto mesmo de destruição, né? É um ministro competente de todos esses aí que a gente vê, ele tem sido mais competente nessa questão. Como é que está sendo vista essa questão pela comunidade internacional? Só para emendar, Jamil, se você puder também falar de como está repercutindo a questão indígena lá fora, junto dessa pergunta, seria muito legal. Certamente. Eu acho que esse poderia ter sido o grande ativo do Brasil no século XXI. Eu tenho esperança de que ainda será, que é a questão ambiental. O mundo está mudando de uma forma radical. Quando você vê aqui na Europa as crianças, os jovens indo para as ruas, você sabe que a próxima geração não vai pensar da mesma forma que a atual geração. Então você tem uma chance gigantesca no Brasil
de sim ser uma potência e sim ter um lugar que o mundo não vai poder desconsiderar o Brasil. Agora, isso se a postura for positiva. Com a postura negativa de hoje, o que nós temos é um isolamento cada vez maior, uma desconfiança em relação ao Brasil cada vez maior, uma irritação profunda em relação ao que está acontecendo no Brasil e uma imagem muito negativa. E aí eu junto esses dois pontos, a questão ambiental, certamente, e a questão indígena. Por quê? Não por conta da tribo X, não por conta do Raoni, não é por isso. É porque um Estado que não tem capacidade de proteger uma população, ele é um Estado falido, né? E nós não estamos falando de uma situação que você fala, bom, é assim, não tem como. Não, tem sim. Né? Então, o que o mundo está cobrando do Brasil é que reaja, é que faça o seu dever de casa. Não é a internacionalização da Amazônia. Pessoal, sério, ninguém fala disso aqui. Ninguém acha que vai dominar a Amazônia e vai transformar num território internacional. Não existe esse papo. O papo existe, num outro sentido. A soberania brasileira, ótimo, ninguém vai discutir. Mas vocês têm um papel a cumprir, como outros também têm. Então, assumir a responsabilidade. É isso que o mundo está pedindo ao Brasil. Nesse contexto, eu acho que é o grande jogo, porque a pandemia vai passar. Né? As violações do passado, da ditadura, queremos ou não, elas fazem parte de uma história brasileira e sul-americana. Um jovem europeu, não vai fazer a consideração final dele sobre um país baseado em algo que aconteceu nesse período. Agora, sobre como ele respira, sim. Né? Vou te dar um exemplo, com isso eu vou concluir. Meus filhos vão para um colégio suíço, né, aqui. E outro dia, o maior deles, que tem 8 anos, veio para casa meio chateado, porque a aula que ele mais gosta ia ser reduzida, né, o programa ia ser reduzido para incluir outros assuntos. O que ele gostava muito, como um monte de garotada, Egito, né? As múmias, a pirâmide, aquela coisa toda. E a história do Egito, então, no calendário da escola ia ser reduzido de forma drástica. Eu perguntei, e o que vão colocar do lugar? Ele falou, Amazônia. Então, e aí eu fui, obviamente, correndo falar com o professor para saber se era só aquele professor que era um iluminado ou se era algo além. Ele disse que não, era algo além e que a programação das escolas é de incluir meio ambiente e abrir espaço para meio ambiente, Amazônia e outras questões climáticas. Ou seja, vocês acham que essa próxima geração vai sair da mesma forma que nós saímos? Não. Essa próxima geração vai sair perguntando para onde é que eu vou viajar. Parece um luxo, mas é isso que vai acontecer. Para onde é que eu vou viajar? E se aquele local que eu vou respeita os meus valores? E aí a gente vai estar com uma encruzilhada muito maior do que a de promover o gênero numa resolução da ONU, porque o que vai estar num debate central é a nossa posição no mundo. Jamil, a gente sabe que convidado bom tem agenda apertada. Tínhamos muitas coisas para perguntar ainda, mas fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua participação e alguma consideração final aí que você tenha para a gente. Vamos marcar uma live no futuro aí, quem sabe. Com certeza, com certeza. Eu queria só falar uma coisa para vocês, porque aí é sobre o papel de vocês. Nesse debate de democracia no Brasil, etc., tem um fator fundamental que vocês cumprem, que é diversificar as vozes, diversificar os canais, diversificar os olhares. Sem isso, sem o lado B, o lado C, o lado D, não vai ter democracia. Então, só para deixar muito claro, o respeito total ao trabalho de vocês e à iniciativa, porque sem isso não adianta a gente achar que, vamos lá, daqui a 4 anos vamos votar. Isso não existe. Democracia é todo dia, democracia é o que vocês fazem. Muito obrigado ao Jamil Chad, e agora vamos passar para o caô da semana.
A pica do tamanho de um cometa segue circundando a família Bolsonaro, o que muito explica o fato deles estarem quietinhos, sem fazer merda por vários dias consecutivos, o que é bastante incomum. Quer dizer, mais ou menos quietinhos, porque nem ministro da Educação eles conseguem emplacar e Flavinho, o do desmaio, acuado, retomou os ataques a Paulo Marinho, seu suplente para a cadeira do Senado. Acusou-o de ter tesão nele, ao saber que foi pedida a quebra do sigilo de seu advogado, o rocambolesco Vassef, e de seus assessores, por um depoimento dado por Marinho e corroborado por uma série de provas materiais dos desvios de verbas de seus assessores, o que se convencionou de chamar de rachadinha. Esse recuo que os Bolsonaro deram essa semana, né, pelo menos no tom do que eles andam falando, vocês acreditam que já foi forçado ou é um recuo estratégico deles? Eu não sei se forçado é a palavra, né? Mas eu acho que, assim, eu lembro, acho que é um ano mais ou menos, não lembro qual foi o programa exatamente, qual foi o período. Houve um silêncio, um movimento mais discreto do Bolsonaro. E, se eu não me engano, foi quando passou a reforma... Ai, tanta reforma, tanta destruição que eu não lembro. Teve uma reforma, grande reforma. Eu acho que foi. E ele meio que ficou ali mais na dele, né? Como ele tem estado nesses últimos dias, né? Sem aparecer tanto. Não sei se é forçado, eu acho que... Oi? Ele tá quieto desde o Queiroz. Desde o Queiroz. Eu acho que é isso. Ele tá esperando a poeira baixar. É bom lembrar que, além do Queiroz e todas as outras crises que esse governo enfrenta, obviamente, teve a questão do ministro da Educação, que foi um baque para ele, né? Os interlocutores do Planalto, dos colunistas de G1 e etc., mostram que ele se sentiu traído, que o tal do Decotelli mentiu para ele, enfim. Tanto que ele toma a decisão, que é muito radical, de demitir o ministro que praticamente não assumiu, né? Na verdade, ele forçou o Decotelli a se demitir para não pegar mal e ser chamado de racista. Ele não foi nem ser chamado de racista, acho que era de capitular frente a uma pressão externa, né? Para ele dizer que não demitir. Tanto que o Weintraub... Esse papo do racista aí foi coisa que foi aí falado por jornalista lá de Brasília, se eu tô repetindo. Eu acho que o espectro progressista, vamos dizer assim, a oposição, as pessoas, os comentaristas políticos mais racionais, acho que estão mais preocupados com o racismo contra o Decotelli do que o próprio Bolsonaro, obviamente, né? O governo não está ligando para isso. Então acho que geralmente é o modus operandi esse negócio do cara pedir demissão. Ele demitiu poucos ministros, embora já tenha trocado um monte. O Mandetta acho que forçou ele a demitir. Porque ele já tinha deixado. O Moro demitiu, o Taix demitiu. Ele frita. O Weintraub se demitiu. Eu acho que isso mostra um pouco do momento delicado que ele está vivendo, né? Talvez cada hora uma crise pior, aí vem a pandemia e agrava a situação. Acho que ele dá um recuo mesmo estratégico, né? Só que, assim, a gente sabe, a gente brinca muito, né? Que o gabinete do ódio acaba fazendo esse papel do tiro no pé, né? Eu não me surpreendo de amanhã já ter uma barbaridade dita ou feita e voltar tudo, o holofote a ele. Eu acho que ele tá com pianinho mesmo. Tem a questão da negociação com o Centrão também, que já vem se arrastando aí de um tempo, que eu acho que também diz respeito a isso, a tirar um pouco o holofote e negociar, fazer o que faz os opositores dele, né, digamos assim, faziam, né, nos outros governos, quer negociar com o Centrão, ele vai ter que negociar. Então acho que tem um pouco disso mesmo, de tirar o pé e de botar em prática. Tem a questão da pandemia, que a gente já naturalizou, a verdade é essa. Passados 100 dias, 100 e tantos dias da quarentena, hoje a gente já meio que tá no automático. Morreu 800, morreu 1.000, já não repercute igual. Eu quero falar sobre isso, hein? Eu queria falar sobre isso. Vou só concluir, eu acho que é isso, né? Nesse caldo todo, ele dá um passo mesmo, tipo assim, vamos ver o que vai acontecer aí, né?
Só que é aquilo, né? Tem ainda a mulher do Queiroz, tem o próprio advogado aí que tá todo, tem outras coisas para acontecerem nesse caso e em outros casos. As bombas vão explodir. E se realmente a pica do tamanho do cometa, que me parece que é essa aí do Queiroz, de fato essa pica do tamanho do cometa, ou seja, o grande escândalo nacional do governo dele foi esse, ele tá quieto, porque ele sabe que vai atingir de uma forma, vai atingir a popularidade dele, vai atingir, enfim, a figura dele. Então acho que não é forçado, não. Não sei se é estratégico também, mas é um jeito de aliviar, né? De tirar um pouco o foco. Eu acho que está acontecendo, de alguma forma está sim. Eu acho o seguinte, cara, na verdade, creio eu que ele está fazendo um recuo. Hoje eu tive uma informação que, inclusive, pode sobrar aí para o Ernesto Araújo, né, que tanto foi falado na primeira parte do programa, e pode sobrar também para o Ricardo Salles. Eu acho que ele está fazendo uns movimentos políticos aí no sentido de se blindar, de blindar o mandato dele, né, e tentar blindar os filhos também. Entendeu? Agora, eu não sei até que ponto me interessa muito essa discussão, porque eu acho que o que mais pega para a gente, né, que se coloca à esquerda, que se coloca em outro espectro, né, como oposição radical a tudo que está acontecendo no Brasil, o que mais me preocupa, na verdade, é a ausência de projeto do nosso lado, entendeu? Para poder disputar essas mentes que estão desembarcando nesse momento dramático do bolsonarismo, né? Estão desembarcando porque estão passando por necessidades econômicas, estão desembarcando porque estão perdendo pessoas para a pandemia de Covid-19, né? Enfim, estão perdendo porque estão na merda, né? Estão desembarcando porque estão na merda, porque viu que é um projeto que não tinha como ter sucesso, esse projeto bolsonarista, né? Mais cedo ou mais tarde ele faria água, né? E eu fico, na verdade, muito mais preocupado com relação a isso. O que está sendo feito no campo da esquerda para poder disputar essas pessoas, para poder trazer essas pessoas de volta, pessoas que já votaram na esquerda anteriormente, né, e que saíram para o outro lado. Nada do que está acontecendo com o governo Bolsonaro hoje é fruto da militância de esquerda, da pressão popular, dos parlamentares de esquerda, da tal frente ampla que nunca nasce, né? Nada do que está acontecendo, a meu ver, é fruto disso. Na verdade, o que a gente está vendo acontecer é um grande arranjo por cima, né? E aí eu acho que tem alguns atores aí que estão envolvidos, né? Da burguesia nacional, do próprio Congresso Nacional, né? Até mesmo dos militares, né? O que eu vejo é que está acontecendo um acordo por cima de tudo isso, né? No sentido de ou domar um monstro que saiu de controle, né? Ou tirá-lo, né? Ou simplesmente tirá-lo. Se eu tivesse que apostar alguma coisa hoje, eu apostaria que vão tentar domar, tá? Eu apostaria que vão tentar domar, e eu apostaria que o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro especificamente e eu acho que com o Carlos também, né, que também está na bola por conta das fake news, o que está acontecendo com esses dois está sendo utilizado como freio, né, por essa reunião burguesa que há por cima da presidência, né, no sentido de parar o cachorro louco. Eu acho que a forma como encontraram de parar o cachorro louco é essa. Ou você sossega o seu facho, ou a gente vai botar os seus filhos no chilindró, entendeu? E eu acho que é isso que está acontecendo. É triste, eu acho que é importante que aconteça, né? Porque, afinal de contas, o país está à deriva, a gente está vivendo uma pandemia, né? Isso que o Caio falou, eu tenho tentado lutar todos os dias contra, né, que é não naturalizar
o que está acontecendo, né? Ter a consciência, continuar tendo a consciência de que está morrendo 1.200 pessoas por dia, já virou um padrão morrer 1.200 pessoas por dia, né? O número de infectados só cresce e a gente não tem a menor perspectiva de quando isso vai mudar, né? Então eu tenho tentado não naturalizar, na medida do possível, em tudo que eu faço publicamente, seja no lado B, seja nos lugares onde eu tenho sido chamado para falar, eu tenho sempre tentado frisar que nada nesse momento é mais importante do que a pandemia, né? A crise política não é mais importante que a pandemia, por incrível que pareça, por mais profunda que ela esteja, né? A pandemia está matando gente, né? Então nada é mais importante do que isso, né? E embora o governo federal tenha responsabilidade direta em tudo que está acontecendo, né? Ele não é mais importante que o vírus. Então eu fico, na verdade, lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, é triste demais que tudo isso esteja acontecendo, porque está morrendo gente imbecil, né, gente estúpida, gente fascista, está morrendo, mas também está morrendo gente que pensa, gente que foi enganada, gente do nosso campo, né? Então tem que se lamentar muito o que está ocorrendo, né? E eu lamento muito que mesmo Bolsonaro saindo hoje ou saindo amanhã, né, eu não vejo nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade de um projeto popular paralisar essa agenda que vem acontecendo, vem sendo colocada a todo vapor no Brasil desde 2016, nem de paralisar e nem de, muito menos, começar uma agenda diferente. Eu acho que, enfim, eu não sou, né, eu não sou salvador da pátria e não tenho solução para tudo, não sei o que deve, não tenho certeza das coisas que devem ser feitas, mas acho que essa é uma constatação que eu posso dar sem nenhum medo de errar. Assim, se Bolsonaro sai hoje, assume o Mourão, e as reformas do Paulo Guedes vão continuar, a privataria vai continuar, né? Ou então mesmo se o Mourão sair junto com o Bolsonaro, se caçam a chapa, acho que a privataria vai continuar, o Brasil vai continuar sendo espoliado, a quantidade de pessoas vivendo em situação dramática não vai diminuir, porque o nosso campo não tem um projeto, a meu ver, sólido, né, popular e que comunique com a população, né, que é a mais prejudicada por isso. Então, enfim, é muito triste. Acho que dei minha opinião sobre o assunto e é muito triste que tudo isso esteja acontecendo nesse momento. Então, Fagner, essa questão aí da falta de projeto popular é uma coisa que a gente já vem debatendo, cobrando e perguntando a todos os políticos de esquerda que a gente entrevista desde que esse programa começou. Eu acho, se eu não me engano, no programa, no Tarcísio 1 ou no Tarcísio 2, agora não lembro, a gente perguntou para ele disse textualmente que não havia um plano de país do PSOL. O Tarcísio 2. Foi no 2, cara. Foi já quando a gente gravava. Tarcísio 1 a gente gravava no primeiro estúdio que a gente gravava. Dezembro de 2016, ele já falava sobre isso. Ele tinha acabado de ser eleito. 2016. Tem alguém com um barulho de fundo muito bizarro aí, dá um jeito. Mas como eu ia dizendo, então, assim, a gente vê que é um déficit que existe há pelo menos 4 anos no pessoal que talvez o terceiro partido de oposição aí, depois de PCdoB e PT, é um partido significativo, um partido que tem crescido. E eles não têm. Não é que eles não têm um consenso interno sobre qual é o plano. Eles não têm um plano. Eles não têm um esboço do plano. Eles não têm. Não abriram um arquivo no Word. Entendeu? Esse é o tamanho da miséria política que estamos envolvidos. E aí a gente olha pro Flávio Dino no PCdoB. O PCdoB basicamente se coloca com projetos pessoais. Você vê que eles projetam a imagem do Flávio Dino, você vê que eles projetam a imagem da Manuela, mas a substância fica um pouco perdida. O PT basicamente... O PT tem programa. Mas a questão mas o PT tem programa. O PT tem programa. Tem programa. Mas o programa... Mas como a comunicação do PT basicamente
vamos voltar a fazer o que nós estávamos fazendo. O que falta nesse país é mais conciliação de classe. O que é perfeitamente... Enfim, eu não estou nem entrando no mérito do plano. Deu achar o plano uma merda, não é essa a questão. Mas a questão mas ele é muito mais focado na imagem do Lula do que no próprio projeto que eles querem fazer. Tanto que Fernando Haddad, candidato à presidência pelo partido apenas 2 anos atrás, virou uma figura oculta dentro do próprio partido. Né, ele foi mandado para ficar fazendo rinha com um maluco do PSL na Globo News e nos debates aleatórios que agora inventaram que fica botando retardado para debater, gente que pensa com gente cretina para debater é um debate, né? Enfim. E a esquerda vai lá naturalizar essa gente, falar que não, você está equivocado, e não consegue nem debater. Eu acho que de todos esses, talvez o Boulos tenha ido melhor, que ele ficou chamando o cara lá, o retardado, o emo musculoso. Daniel Silveira. Não, foi o Daniel Silveira, o emo musculoso. Pitbull de miliciano. Pete chamou de pitbull de miliciano e tal. Foi pelo menos... Entendeu que aquilo não era um debate e que o negócio ali era dar canelada e fazer o cara ficar putinho e dar chilique. Porque é pra isso que aquilo ali serve, não é pra ter não vai ter uma síntese. Então você debate com quem você pode ter síntese. Eu vou debater com um maluco que, quebra a placa da Marielle? Síntese. Eu não vou ficar debatendo com o maluco que quebra a placa da Marielle e pensar assim, não, porque se eu trocar uma ideia com ele vai virar uma pessoa razoável, ele vai entender... Porra, não, irmão. Esse tipo de gente você combate, você manda de volta pro esgoto de onde nunca tinha que ter saído. E você expõe o tipo de política suja e bandida que ele faz. E é isso, não tem o que fazer. Então, você vê, essa esquerda que a gente está falando aqui, PT, PCdoB e PSOL, batem cabeça torta e direito internamente e não conseguem transmitir uma mensagem renovada, uma mensagem positiva. Não existe essa mensagem, se você procurar nas redes dos caras, você não acha nada. Existem iniciativas de alguns políticos. Comunicação na internet nem se fala, é um negócio horroroso de todos eles. E aí o PDT, por exemplo, se diz que é esquerda e vota a favor de privatizar a água do país. Aí você fala, porra, vocês estão de sacanagem comigo, né? Aí se esse é o plano que vocês têm também, então vai todo mundo a merda, né? E ainda gastam tempo e militância para ficar difamando o Glauber Braga, quando o Glauber Braga denuncia o óbvio, denuncia que a acusação do Ciro de que não li é uma resposta inaceitável para um projeto tão grave para o país. E ainda gastam tempo para difamá-lo, inclusive o portal Disparada, que é ligado ao PT, também gastou tempo para difamar o Glauber Braga. Eu me pergunto por que, já que o PT votou, né, não, por que gastou tempo para difamar o Glauber? Será que é porque se incomoda com o protagonismo que ele teve nesse caso? Se incomoda. Então, assim, você vê que a Frente Ampla não é que ela não sai porque ela tem o FHC. É porque, como ninguém tem um projeto consistente, com uma base social que está engajada naquilo, que clicou e falou, não, vamos para esse caminho, então todo mundo fica patinando. E aí todo mundo fica patinando, e como o Fagner falou, e está coberto de razão nisso aí, todas as derrotas do Bolsonaro foram causadas pela direita fisiológica, não pela esquerda. Quando o Weintraub, só para terminar, quando o Weintraub cai e a Uni coloca lá dizendo que derrubou o Weintraub, eu não sei se é tipo aquele vídeo que tava passando o gol do Caça-Rato, né, que o cara põe a bola na linha e o Caça-Rato vem correndo e chuta a bola para roubar o gol do cara, ou se eles realmente acreditam nisso, porque se eles acreditarem é pior, né? É sinal de que a galera tá em outro plano da política. Mas termina, Daniel. Não, com esse negócio da Frente Ampla, e ela não sair, fica aí se vai ou não vai, tem o FHC, tem o Luciano Huck, não sei o que lá, tem diretamente a ver com a esquerda não ter um programa claro e definido que seus partidários defendam claramente em todas as arenas, porque você fica no eterno medo de entrar numa frente com gente diferente de você e ser cooptado, né? E essas outras pessoas, Luciano Huck, o FHC, ou Eduardo Moreira, que a gente entrevistou aqui 2 semanas atrás, deles cooptarem a frente e levarem os louros, digamos assim, de uma eventual derrubada desse governo. Quanto que se você tivesse programa e base social mobilizada por esse programa, seria o contrário, né?
você que pautaria uma grande frente com essa turma. Pois é, e assim, existe... Desculpa, Caio. Vai. Existe uma condição, uma massa crítica para criar um programa mais radical, à esquerda pelo menos, do que foi o PT, de uma forma que as pessoas abraçariam, porque as pessoas estão sendo confrontadas com uma série de limitações do Estado brasileiro. A saúde vai voltar a ser um tema central, não mais a segurança pública. A questão de emprego vai virar uma coisa central, porque o desemprego é massivo. A greve dos entregadores tem uma série de questões de massa crítica política, de gente que está claramente insatisfeita, não apenas com o governo Bolsonaro, mas com todo o acordo social brasileiro, que precisa ser reformado, no mínimo reformado. Obviamente eu gostaria que fosse revolucionado, mas assim, ainda sendo bastante conservador, no mínimo reformado, para que as pessoas possam ter acesso a mais direitos, aos seus direitos, aos direitos que elas têm por lei, né, que a gente torne o papel em prática. Existe essa massa crítica e não existe ninguém tentando tensionar essa massa, porque a galera está muito ocupada com o próprio legado político ou na própria imagem e com essa resistência que eu juro que eu não entendo de atuar na internet. Essa resistência das esquerdas de atuarem na internet é chocante. Eu só queria... eu ia falar mais ou menos o que o Daniel falou. Acho que o Daniel apontou bem, né, a questão da base, né, de ter uma base para não ter programa e não ter base, né? Acho que quando você volta para a base, você consegue sustentar qualquer programa que seja, qualquer ideia de projeto de lei você já consegue tensionar. Eu acho que acho que era um dos pontos que eu ia falar. Eu ia falar um outro ponto também, que eu acho que é importante, que normalmente quem fala é o nosso Fagner, mas eu me sinto à vontade também de falar, que é a questão da comunicação mainstream, né? A gente ainda está falando o maior partido do país, por exemplo, que é o PT, que é o que teria aí um projeto de país diferente do Bolsonaro, com todos os problemas que a gente pode sinalizar, mas que é o que tem, tanto que como foi assim que governou, é um partido que é muito boicotado na TV aberta, por exemplo. Então você não vê quadros do PT ou ligados ao PT, ou politicamente alinhados ao PT, terem tempo ou terem espaço nas TVs abertas. Isso eu falo da Globo, né? Porque as outras nem pensar. Né? Quero falar sobre isso, tá? Quero falar sobre isso. Deixa eu só aqui arredondar para você. Vou levantar essa bola para você. Então, acho que isso é importante, porque assim, e aí a fala do Jamil no bloco anterior, de manhã cedo, né? Agora que a gente está gravando de noite, acho que a fala é muito importante, porque ele, quando fala de democracia, é um cara que defende muito a democracia, está sempre usando a democracia nos seus textos e falas, e ele diz, né, ele concorda com a gente, que democracia é ter multivozes, né, mais de um tipo de canal, né, e o que a gente vê não é isso. Então isso dificulta bastante o acesso da esquerda, e aí eu estou falando de uma esquerda petista, né, ou seja, centro-esquerda, centro-canhotinha, esquerdinha, né, o comunista então nem pensar, né, você não vai jamais imaginar que o Mauriase vai ter um espaço para debater o pensamento comunista na Rede TV. Eu estou falando da Rede TV. Então, assim... porque ele é divertido. Pois é, e é um cara inteligente. Mas eu acho que, assim, o que eu estou falando é o seguinte, a gente precisa... Isso é uma equação que não fecha, né? É porque a comunicação ela é muito importante para isso. Então, assim, e a gente tenta fazer isso, obviamente, né? Mas com muito menos poder de capilaridade, mas a gente tenta, outros canais tentam, mas sempre pela internet, né? Eu acho que ainda tem isso, né? Ou seja, a esquerda precisa ocupar a internet porque é onde a gente está, né? É óbvio que existem rádios comunitárias, existem panfletos e jornais ligados a movimentos sindicais, a movimentos sociais, culturais, que também precisam ser ocupados. Mas eu acho que o grande barato, e aí eu, enquanto jornalista, e foi o que eu estudei na faculdade, meu TCC foi sobre isso, é o que eu vivo, é o que eu milito, minha militância é essa, é comunicação plural, democrática. A gente tem um problema muito grave, né? E eu tô falando, meu exemplo inicial foi o PT, velho. Então, assim, você joga aí Fernando Henrique diz
e Lula diz, e você vê os pesos que são dados, né? O Lula, quando fala uma merda, e ele fala uma merda mesmo porque ele fala pra caralho, ele, quando fala uma merda, acabou. O Fernando Henrique só é procurado pra dar ponderado, né? Aquela coisa do príncipe, né? O Fernando Henrique só fala merda, mas aí já não já pois é, mas ele fala merda que querem ouvir, né? Pois é. Aí que tá, mas quem quer ouvir? Quem quer ouvir são as emissoras, são a mídia empresarial. Né? O povo prefere ouvir o Lula, eu tenho certeza absoluta disso, mas tem que fazer chegar o Lula lá. E como é que faz o Lula chegar lá? Não é na Globo, não é na SBT, não é na Record, não é na Folha, não é, enfim. Então acho que a questão da TV aberta... volta a pergunta que eu te fiz. Como é que não atua na internet pesado, então? Me explica. Sim. Eu acho que precisa... Eu quero falar sobre isso. A gente debate não só internamente, a gente debate para fora sobre a falha dos quadros políticos de esquerda em não apoiarem a comunicação alternativa e a internet, que é da onde a gente veicula nosso programa já há 4 anos. Então, assim, a gente fala isso sempre, a gente critica no ar isso. O cidadão vem aqui, vem no nosso estúdio, vem gravar com a gente e, no máximo, quando muito, retuita. Não diz quem é o lado B, não diz o que falou no lado B, não diz quem é o lado B, não diz por que é importante ele estar no lado B. Né? Então, isso estou falando da internet, que ainda não tem a capilaridade da TV aberta. Então, acho que também a gente vive nesse... eu acho que não tira... Eu concordo com a crítica quanto a plano, né? Qual é o projeto do Ciro? Qual é o projeto do Lula? Qual é o projeto do Haddad? Qual é o projeto... Acho que a gente precisa do Freixo, enfim. A gente precisa desses projetos mais claros. A gente é muito reativo, também é uma crítica que a gente faz sempre aqui, mas eu acho que é muito complicado você ter espaço. Você imagina o Marcelo Freixo debatendo direitos humanos no encontro com Fátima Bernardes. É isso. Vai dar um espaço para o Marcelo Freixo para a gente ver. Né? Dá 1 hora para o Marcelo Freixo na Globo para a gente ver se não faz um estrago. Mas não vão dar. Então, acho que também a gente precisa fazer essa reflexão, que eu acho que essa culpa aí é dividida. Eu queria, na verdade, falar sobre isso, porque fala-se muito na questão da autocrítica, né? E Caio está falando agora da comunicação. Eu acho que se tem na verdade, se tem 2 autocríticas que a esquerda que foi possível nesse país, a esquerda que foi possível governar nesse país precisa fazer. Uma é referente ao seu judiciário, né, as indicações que... Enfim, tem várias autocríticas, mas 2 eu gostaria de destacar, né, que é a questão do STF, né, as indicações que Lula e Dilma fizeram para o STF nos 13 anos de mandato, e a segunda tem a ver, sim, com questão de comunicação, né? Caio questiona por que a Globo não dá espaço. Cara, eu falo isso assim, em todo lugar e para todo mundo, né? Os meios de comunicação no Brasil, eles são empresas, né? São empresas que têm interesses financeiros, interesses econômicos, né? E interesses de classe, né? As empresas de comunicação são inimigas de classe do povo. Essa é a realidade, né? O dono da família Marinho, né, não, é uma outra classe, né, que domina o país. Ela e todas as outras 5 que comandam as comunicações no Brasil. Então, assim, isso na verdade sempre foi assim. Não é nenhuma novidade o que está acontecendo. O Lula ser apagado da história, como ele vem sendo apagado, principalmente depois quando começou a pandemia, porque antes da pandemia ele ainda, né, ele saiu da prisão e ele foi para o exterior, ele recebeu o prêmio em Paris e virou cidadão parisiense, se não me engano, e tal. Então, de certa forma, ele estava tentando recuperar o tempo perdido, né? Tentar recuperar a imagem de prisioneiro que ele estava, né? Querendo ou não, sejamos sinceros, para boa parte da população, o que o Lula era há pouco tempo atrás? Ele era só um prisioneiro, né? E para muitos, um prisioneiro com culpa, né? Não é nem meu caso, mas para muitos é. Então, assim, aconteceu a pandemia e isso prejudicou muito, né? Que ele
voltasse a continuar tendo algum destaque, né? Mas eu não espero nada diferente, cara. Eu não espero nada diferente da grande mídia, da mídia mainstream, do Estadão, da Folha, do Jornal o Globo. Absolutamente nada diferente. Eu não espero nada diferente disso. A gente teve, né, o PT teve 13 anos no poder e falemos a verdade, assim, as rádios comunitárias nunca foram tão perseguidas na história do Brasil como foram no governo do PT, cara. Né? O governo Lula e o governo Dilma fecharam rádio comunitária pra caralho, assim. Essa é a realidade. Falemos a verdade. E aí, nossos ouvintes que são petistas podem ficar putos comigo e criticar e etc. Mas isso é fato, sou eu que estou dizendo não. Basta um Google, sabe? Basta um Google. Essa é uma autocrítica que tem que ser feita. E ponto final. E para além da autocrítica, né? Se é que um dia vamos voltar a ter, não digo nem poder, mas governo nesse país, né? É preciso criar as condições para que a gente tenha mais do que governo, que a gente tenha governo e poder, assim, porque senão vai ficar refém, né? Numa hora ou outra vai ficar refém, né? E eu queria aproveitar essa minha fala para poder fazer um comentário que é sobre a notícia, que eu acho que tem tudo a ver, né? Porque no fundo a mídia mainstream teve papel fundamental, né, nessa situação, que foi a notícia que teve da agência pública ontem, né, que a agência pública publicou que, mais o Intercept, na verdade, revelaram a proximidade do FBI com a Polícia Federal durante a Lava Jato, né? Deltan e a Polícia Federal preferiram tratar de extradição diretamente com os americanos, né? Entendemos que não vale o risco de passar pelo Executivo, né? Abre aspas e fecha aspas, na frase do Deltan Dallagnol. Vale, a mídia mainstream... Vale, inclusive, tocar na questão... Deixa eu terminar. O Dallagnol sabia que estava fazendo uma coisa legal. Sim, ele sabe, óbvio que ele sabia, todos eles sabiam. Eu vejo, gente, esse programa tem 4 anos, não é a primeira vez que eu falo isso, vocês são testemunhas, eu sempre falei, a Operação Lava Jato é muito claro para mim que ela é fruto de interesses externos, de desestabilização do arremedo de democracia que existia no Brasil, né? Desestabilização do projeto subimperialista do Brasil, de se tornar um player, né, nas relações exteriores, de ter um protagonismo regional, etc. A Operação Lava Jato ela foi forjada para isso, né? E os meios de comunicação tiveram um papel determinante nisso, né? Porque os meios de comunicação serviram para envenenar a opinião pública, né? Com o governo que existia no momento, que era o governo do PT. Não se iludam aqueles que acham que a Operação Lava Jato foi uma questão de corrupção. Não foi, porque se fosse uma questão de corrupção, outras Lava Jatos já teriam acontecido no governo Fernando Henrique, né, no governo Sarney. E por que não houve? Né? Por que a privataria tucana, por exemplo, virou livro e nunca se discutiu, né, nada a respeito disso? Por que o senhor Sérgio Moro ocultou o caso do Banestado? Que, né, ele teve diretamente ligado com isso, né? Então, a grande mídia brasileira, as mídias hegemônicas brasileiras, a mídia mainstream, tem papel determinante na destruição do país, do pouco que existia de país. E não nos iludemos, assim, iludamos, sei lá. Ela sempre terá esse papel, sempre. Ela nunca estará ao lado dos interesses dos trabalhadores. Nunca. O interesse da burguesia que comanda as comunicações do Brasil, né, são interesses burgueses, interesses externos, né? Para você quebrar esse círculo vicioso, você tem que quebrar as pernas dessas famílias. E a gente teve a oportunidade de fazer isso, né? Escolheu-se não fazer, ou por leitura errada do momento histórico, ou por covardia, né? Eu não sei o que é pior, mas eu acho que é isso. Inclusive, vale acrescentar que quando o Lula chega ao poder,
A Globo tá com uma dívida fodida em dólar, porque se endividou muito em dólar quando o dólar estava mais ou menos 1 para 1 ali, antes do segundo mandato FHC. E Por causa da Copa do Mundo, né? Dos direitos da Copa do Mundo. Não, que, também inclusive, teve a expansão da Globosat inteira, dos canais de cabo. E teve história também na compra da Copa também. Se fuçar e se jogarem no Google aí, teve história também lá. Se vocês souberem os gringos souberem. Mas enfim, vai lá. Mas só para concluir, ele estava com uma dívida em dólar muito significativa, a dívida triplicou do dia para a noite, a Globo estava mal das pernas, a renovação da concessão pública dele estava para ser renovada, ou seja, o Lula estava com a faca, o queijo, a goiabada, o pãozinho, o café, entendeu? Tava com tudo ali na mão para poder... Você poderia imaginar uma série de situações onde ele poderia ter feito algo mais interessante politicamente do que simplesmente ter falado: toma aqui, eu garanto a sua dívida, eu te dou de volta a concessão, beijo, um beijo na sua testa e vai para o seu caminho. Sugiro ao dileto ouvinte, procurar o YouTube do Jornal Nacional do dia da posse do Lula. William Bonner. William Bonner diretamente na Praça dos Três Poderes. Ele só não chama ele de bonito. Exatamente. A cobertura altamente positiva, laudatória, e eu que já era velho, já tinha mais de 20 anos, lembro dos jornais daquela semana, assim, a cobertura positiva dos primeiros dias de trabalho, do novo governo. A capa da Veja é presidente operário. O Fantástico abre depois daquele programa das eleições. Eu sempre que eu vi há pouco tempo. Presidente operário também, aí faz um especial. Isso apurando ainda, né? Mas já praticamente. Não, certo, a boca de urna deu 60-40. Isso, e aí, durante a apuração ainda, o Fantástico mostra como era a vida do Lula em São Bernardo, as namoradinhas e tal, e entra com o Lula ao vivo com uma entrevista, mas aí tem um easter egg, né, que chama. Entra com o policial que prendeu o Lula, falando ao vivo, aqui, lá na década de 80, inclusive o Lula sai 19 de maio, né, minha data de nascimento, e aí o cara também falando, tipo assim, achei um negócio meio estranho, né, o cara que prendeu o Lula, o cara falando bem do Lula, não, nunca tive nada contra, que bom que ele chegou e tal, era um cara inteligente, mas achei meio pesado, assim, o clima, não sei se porque eu tô envenenado, né, 18 anos depois, mas queria fazer esse à parte aí. Em 2003 isso aí mostrava a conciliação do país, Caio. O cara que prendeu acha bom, entendeu? Não guarda mágoas. Isso, verdade. A vibe era essa. É isso. Pois é. E assim, eu discordo bastante do que o Caio falou sobre, porque a mídia não dá espaço, não sei o quê. Eu acho que se você tem um projeto de esquerda e você se pretende lutar contra o establishment burguês, contra a burguesia, você tem que contar que a burguesia vai lutar contra você. E como a burguesia é dona dos meios de produção, e um dos meios de produção é a mídia, ela sempre estará contra você. Então isso que tem algo, é uma coisa que tem que estar faturado. Você tem que estar faturado na sua conta desde o dia 1, desde o dia 0. Você vai abrir o partido lá, você pensa assim, olha, a mídia vai ser sempre contra mim. Então eu tenho que pensar num jeito de chegar nas pessoas sem depender dela. E no dia que eu tiver o poder para mexer em alguma coisa, eu tenho que dar na cabeça dessa mídia para que ela se torne, no mínimo, democrática. Porque é aquela coisa. Digamos que o Lula fala assim, não, eu acho que realmente não dá para fazer nada com esse negócio de destruir a Globo, seria muito arriscado. Imagina o poder do SBT, o poder da Record, você podia estar matando, aquela coisa, né? Você mata um cachorro bravo e ganha de presente um urso polar faminto, né? Pode piorar o problema. Mas você talvez, então, criasse você uma TV alternativa, né? Fortalecesse a EBC, transformasse numa TV melhor, você criasse, quando teve a ampliação de sinal para o sinal digital, você tinha a possibilidade de colocar 46 canais de TV aberta, não foi feito por opção, né? Poderiam ter TVs regionais, enfim, tinha 1000 coisas que o PT podia ter feito, financiado, para deixar o cenário, né, midiático a própria Telesur mais democrático. A própria Telesur, se ainda fosse
Podia ser, né, nem nada, nenhuma dessas opções, inclusive, são excludentes, elas podiam ser cumuladas. Então, assim, não fez, agora, enfim, não reclame também que a mídia é injusta comigo e tal, porque, né? Isso aí é algo que você tem que presumir. Você tem que presumir que a mídia vai ser injusta contra você sempre. Mas a questão nem é tanto essa. Na minha opinião, inclusive a gente passou longe, assim, a gente desviou o assunto do bloco, assim, até achei que foi interessante o caminho que a gente tomou, mas meio que para retomar a situação, não é só uma questão midiática, é uma questão assim... Essa é uma das vantagens de ter o seu próprio programa, você pode desviar do assunto e dane-se. Aí, mídia alternativa. Mas assim, voltando ao assunto principal sobre... Não principal, mas o assunto que a gente estava falando antes da gente descambar para essa questão da mídia. O projeto político da esquerda, ele não fala nem... Não é que ele não fala disso, ele não fala do SUS. Ele fala, eu defendo o SUS, mas isso o Mandetta fala. Mesmo sendo mentira, mesmo, sei lá, em fevereiro, em janeiro, ele estava tentando acabar com o SUS, mas ele fala isso. Porque falar é fácil pra cacete, né? Detalhe, ele não só fala, como aos ouvidos populares soa mais verdadeiro o que ele fala do que o que a gente fala. Claro que soa. Porque primeiro que soa mais verdadeiro. Ele tem autoridade de médico. Eu acho que nessas horas isso faz diferença. As pessoas associam... Elas associam saúde pública... Eu acho que existe uma associação de saúde pública com médico. E não com, sei lá... Sim. Você pode ser um excelente administrador da saúde pública e não ser formado em nada de saúde pública. Você pode ser formado em administração até. E eles têm o dom da oratória do 171 também, né? Eu não sei. Eu acho que nem é isso, cara. Eu não acho que nem é isso. É porque... Primeiro que ele foi colocado numa situação, né? Pela conjuntura da vida... Numa situação onde ele de fato de fato você via que ele estava fazendo uma defesa. Sim, sincera. Mudou o jogo. Claro, não, mudou, eu não tenho dúvida. Seja por disso. Oportunismo ou não, era sincero. Não era uma coisa que, tipo assim. Se manter. Sim. E até sobreviver mesmo. Não, e porque ele viu e ele sabe que se não tivesse seria muito pior. Sim. Então, assim. Porque o jogo político desses caras muda mesmo. Sim, eles são... Se não foi, ele poderia ter sido um deputado aliado do PT na época. O termo centrão, ele é muito redutivo, eu acho que inclusive a gente tem que parar de usar. Me acho. Porque na verdade a gente está falando dessa direita fisiológica que topa qualquer coisa, porque para eles o importante é manter os dentinhos no dinheiro público, né? É só isso que importa para eles. Eles são pessoas, eles são viciados em poder. Essa gente precisa estar no poder para manter os seus esquemas. Né? Seja qualquer nível de corrupção que elas tenham, desde a corrupção mais chinela, que é a que o Bolsonaro praticava, que ele precisava ficar pegando nota fria para fechar a conta dele no final do mês, porque ele não era nem chamado para os esquemas de corrupção mais sofisticados, porque claramente daria com a língua nos dentes e, sei lá, falaria na mídia um dia, ou falaria no palanque, eu tô roubando mesmo, e alguma coisa assim, enfim. Então, assim, quando essa direita fisiológica é apresentada com um problema, ela resolve da maneira conveniente para ela. E hoje você vê o Mandetta fazendo uma defesa do SUS mais coerente e mais estruturada, né, de um discurso, do que qualquer político de esquerda. E isso é desesperador. Desesperador. Porque se teve alguns méritos do governo do PT, é que eles, digamos assim, de uma forma até muito weberiana, eles pensaram muito nas instituições, né? Fortaleceram as instituições brasileiras. E isso eu acho que não pode ser negado. O Daniel é empregado público e não pode me deixar mentir. Deram muita moral para as instituições brasileiras. O SUS foi muito fortalecido pelo trabalho pelo reforço das instituições que o PT fez. Mas agora, você fazer isso e não colher os louros do que você mesmo faz é uma loucura, na minha opinião. Assim, eu não consigo nem entender mais o que o PT está fazendo. Sinceramente, parece que virou tudo a imagem do Lula. De Twitter. A lacração de Twitter, né? E também assim, a imagem do Lula se tornou mais importante que o projeto político dele, o que é uma parada muito louca para mim. Isso não faz o menor sentido. Enfim.
Daniel? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Eu tinha puxado o Daniel para falar, mas aparentemente ele tá satisfeito. Não, acho que não tem muito a completar, não. Não, se é isso, então esse foi o lado B número 155. Nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Você pode acessar www.youtube.com/lado B do Rio e ver a live que a gente fez com a Rose Cipriano sobre Baixada, sobre Washington Reis, que eu acho que é muito ilustrativa de muitas coisas da pequena política que a gente falou aqui nesse bloco, sobre como essa galera ela age de um jeito cretino e oportunista o tempo todo, e aí você vai ver o cara, ela sei lá, enfim. Ele estava aí colocando o nome de Bolsonaro num colégio lá para poder ganhar moral com o cara, essas coisas. E aí, sei lá, semana que vem, se mudar o poder, é capaz dele botar um Che Guevara lá também, porque esse tipo de gente é assim. Você pode acessar nosso site lá do bedorio.com.br. Essa semana o Fagner andou arrumando uns furos jornalísticos muito legais. Publicou hoje uma matéria sobre funcionários, né, um vereador que emprega a sua família na administração pública direta e indireta, aí, o Crivella ajudando a galera da igreja. Também tem uma reportagem sobre o Crivella balizando o seu governo em pesquisa de opinião e não em convicção política, o que mostra o tamanho do covarde verme que ele é. E, enfim, vale a pena conferir convicção nosso site. Científica, em convicção científica, o que é pior ainda, no contexto de pandemia. Ele na verdade, ele usou de politicagem para refutar a ciência. É pior ainda o enredo. Bom, de qualquer maneira, boa noite, Fagner Torres. Bom, boa noite. Eu ia fazer... Meu boa noite seria chamar a galera para poder entrar no nosso site, fortalecer também lá o acesso, ver as matérias que eu publiquei essa semana, 3 matérias, a última hoje, mas você já deu o recado, enfim, está dado, está bem dado. E falar também que o pessoal da UF, lá, o professor Rodrigo Lima, Ribeiro Gomes, a professora Ana Loli e a professora Inês Estampa, me convidaram para poder participar de um evento no próximo dia 24 de julho, lá, é um curso de extensão que a UF está dando, né? O NUFIP está dando. O NUFIP é pessoal lá do Departamento de Serviço Social, enfim, e eles estão fazendo um curso chamado Para Além da Quarentena, Reflexões sobre Crise e Pandemia. E aí eu fui chamado para poder falar lá para os alunos, vai ser virtual, obviamente, junto com o Reginaldo Scheuermann Costa, que é da UF, e o Vitor Castro, que é da Mórula Editorial. Nós vamos falar lá no dia 24, das 15 às 18, uma sexta-feira. Eu vou dar, né, minha participação, vou falar sobre a ótica do jornalismo, claro, que é a minha área, e em breve aí, para os próximos dias, eu vou publicar o flyer nas redes do lado B também, que tem um formulário de inscrição, é uma atividade gratuita. É óbvio que a preferência é para os alunos da UF, mas também tem vagas abertas para pessoal de fora, né, externo. Então, eu vou publicar aí nos próximos dias o formulário, o pessoal fica atento no site, que é para se inscrever. Novamente, dia 24 de julho, sexta-feira, das 15 às 18. É isso, torcer para que a gente tenha saúde aí mais uma semana para poder estar aqui na semana que vem. Já que a gente começou a falar sobre comunicação hoje, na semana que vem a gente vai falar ainda mais sobre comunicação. Então é isso, que tenhamos saúde para poder estar aqui de volta na quinta-feira. Um abraço a todos. Boa noite, Daniel Soares. Boa noite, foi um ótimo programa, tanto o primeiro bloco com o grande Jamil Chad, o segundo bloco, nossa discussão que mudou o assunto, mas ficou ok. E até a semana que vem. Boa noite, Caio Belandi. Boa noite, bom momento aos ouvintes. Lembrar que o Padrim de junho vou sortear aí nos próximos dias, provavelmente já segunda-feira, terça-feira. Lembrar que é um kit da livraria Leonardo da Vinci, tá? A gente está com a parceria com a Da Vinci suspensa, porque eles estão acertando algumas coisas de site, de entrega, enfim. Vamos tentar recuperar aí os 10%, mas por enquanto está suspenso. Mas continue comprando, a Da Vinci merece, tem muita coisa boa lá, e é uma livraria que faz questão de se manter sempre do nosso lado, do lado da democracia.
O kit deles é o livro Os 11, né, que conta o STF, seus bastidores e suas crises, de Felipe Recondo e Luiz Weber, e sobre o autoritarismo brasileiro, também o livro de Lilian Moritz Schwartz. Então, um dos brindes é esse kit, os 2 livros. O outro é uma camisa do Soviet FC, time de várzea aqui do Rio de Janeiro, também sempre alinhado com a gente. O outro é o livro A um Fio da Morte, Memórias de um Sobrevivente do Genocídio Armênio, de Rampardzon Shidjan, ou algo do tipo. E o outro é Por Quem os Sinos Dobram, um livro que vai com a dedicatória aí do Fagner. O Fagner vai sortear esse livro, vai nos dar aí para sortear, do Ernest Hemingway. E é isso, eu vou colocar isso nas redes sociais aí nos próximos dias. Mas é isso, corram lá, obrigado, né? A gente que virou o mês agora, te bateu o recorde de arrecadação do Padrinho, o PicPay também está indo muito bem, sempre muito importante, porque é isso, a gente precisa diversificar os veículos da comunicação do Brasil, porque senão vai deixar nas mãos dos de sempre, e a gente sabe que os de sempre querem o de sempre. É isso, até a semana que vem. Bom, eu também não tenho nada a acrescentar, acho que todo mundo falou coisas muito legais, eu só reforço os votos de que... Isso eu queria dizer que eu achei o programa de hoje muito bom, mesmo gravar em 2 partes, assim. A gente conseguiu, né, com a entrevista com o Jamil, que foi maravilhosa, depois a gente também conseguiu fazer um conteúdo muito bom entre a gente, estou muito feliz. Então é isso, até semana que vem com mais Lado B do Rio.